Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que recebe personalidades que fazem a diferença na nossa região. O nosso convidado é o maestro Mário Tiroli. O Visita na Record já está no ar. E hoje eu recebo aqui no estúdio da Baixada Santista o maestro Mário Tiroli. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Valéria. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. Olha, o prazer é todo nosso e eu já quero começar te perguntando como começou essa paixão pela música. Desde muito novinho, muito pequeno, assim, para 7 para 8 anos de idade, minha mãe me colocou num conservatório como se colocasse para fazer qualquer outra atividade, um judô, uma natação. E dentro do conservatório que eu acabei me desenvolvendo rapidamente na música, até que com 13 anos eu comecei minha carreira profissional, comecei a receber para tocar. Foi tudo muito rápido, eu já tinha jeito para música. Aí a gente acabou se desenvolvendo já dentro da escola de música mesmo. Olha só, E aí você começou, na verdade, como pianista, como que foi? Sim, no começo eu estudei piano, erudito, e também estudava, junto com o piano, estudava órgão. Então foi até o primeiro instrumento que eu me formei, foi órgão eletrônico. Na época nem existiam teclados, não eram tão populares, era no início da década de 80. Eu tocava esse instrumento, foi o meu primeiro instrumento profissional. Dali um tempo comecei também a trabalhar como pianista, então esses são os dois primeiros instrumentos que eu trabalhei. E depois vieram também outras funções. Sim, com certeza. Logo com 18 anos eu ingressei na faculdade de música, na Unicamp, Faculdade de Música Popular, e dali abriram muitas portas. Eu comecei a dar aula também, eu precisava de uma sobrevivência, uma subsistência lá em Campinas, onde eu fiz a faculdade. Então eu abri a porta para dar aula, tocava em grupos de música sertaneja, fazia shows, enfim, são várias portas que vão se abrindo. Depois que eu voltei para Santos, depois da faculdade, voltei para Santos, continuei fazendo minhas festas e tal, tocando em eventos, e aí logo comecei a tocar em casamentos, na igreja. Aí eu comecei a desenvolver a atividade de arranjador e maestro de coral e orquestra. Então, essa foi uma grande escola para mim também. Olha só, E hoje você trabalha também compondo músicas. Sim, eu tive, assim, a carreira de compositor não tem um grande conhecimento do público, assim. Eu fiz 2 discos com composições minhas, era CD na época ainda, então estão lá no Spotify à disposição para quem quer ouvir, mas não é uma carreira que ficou muito conhecida das pessoas. Eu adoro compor, gosto muito mesmo. O meu carro-chefe durante a carreira realmente foi tocar em eventos, reger corais, tocar em orquestras, enfim, eu tenho esse lado musical que é o mais desenvolvido meu, né? O músico sozinho, ele tem aquela responsabilidade que ele sabe que ali é só ele. Mas e quando tem várias pessoas envolvidas, né? Tem que estar ali, todo mundo naquela mesma sintonia. Como que é esse desafio? Exato. Essa energia, né, é uma soma que acaba multiplicando, né? A música sozinho, como você bem falou, é uma coisa, mas quando a gente está tocando em conjunto, em coral, em orquestra, é uma soma de energia que acaba dando um resultado final muito maior do que a gente espera. A energia que todas as pessoas colocam ali para fazer aquela música naquele momento acaba ficando uma coisa encantadora mesmo. Então, desde 2000, 2001, que eu comecei a fazer esses trabalhos com grupos, né? E aí eu senti isso na pele mesmo. Depois que a gente começa a tocar em grupo, escrever arranjos para grupos, assim, a gente acaba vendo que o resultado é muito mais do que aquilo apenas que a gente escreveu. E vocês se apresentam, né, essas apresentações de orquestras, em quais locais? Bom, eu faço muito, como eu falei agora há pouco, casamentos, né? Toco muito nas igrejas, toco em salões, em buffets, essa é uma das atividades principais. A minha banda se apresenta também nesses mesmo tipo de eventos. Sim. E além disso eu tenho outras atividades, por exemplo, eu também faço um show que eu
toco e canto músicas do Elton John, caracterizado e tal. Até vim um tempo atrás aqui no Balanço Geral divulgar esse meu trabalho. E a gente continua com esse trabalho desses shows, fazendo em vários lugares aqui na cidade, em São Paulo e na região. Também temos corais que eu trabalho, inclusive o coral lá do Centro Cultural Português, do Centro Espanhol de Santos, são corais que eu rejo, não são corais de eventos, são corais de apresentações, e as pessoas desses lugares acabam usufruindo também dessa atividade que é maravilhosa para todo mundo. Também toco, não regendo, só tocando em corais como Corais da Alfândega, Coral Municipal de Santos. Enfim, é uma delícia fazer atividades musicais, né? Eu adoro. E apesar, né, de você ser jovem, tem 40 anos já de carreira, hein? Como eu te falei, a gente comemorou ano passado 40 anos de carreira. Eu falei aqui que a gente começou muito cedo, né, com 13 anos. Eu estou agora com 53, são 40 anos na atividade musical, com muitos e muitos amigos e parceiros que a gente consegue fazer com alegria, né? Passou todo esse tempo e ainda continuo fazendo com muita alegria, com muita satisfação. Eu considero uma profissão assim sagrada, sabe? Porque a música, enquanto você está ouvindo na gravação, é uma coisa, mas quando você está presenciando a música ao vivo, tocada por bons músicos, tocado com gente que ensaiou e é preparada para isso, realmente é uma experiência única. Um dos slogans assim do meu grupo Tiroli é música que faz parte da sua história. Então, a gente faz parte da história de muitas pessoas, muitos casais, muitas pessoas que fizeram aniversários, enfim, e festas. A gente tem essa satisfação de poder ter trabalhado para esse mundo de gente que a gente já tocou. E no seu caso, você, além, né, de dominar aí os instrumentos, você também canta. Eu canto também, exatamente. Principalmente por esse show que a gente montou em 2018, que é o show tributo, Tiroli Tributo Elton John, tem até um Instagram com esse nome. Eu precisei estudar de verdade, assim. Eu sempre cantei nos eventos e tal, mas aí, para a gente interpretar um cara consagrado como o Elton, eu realmente tive que estudar canto. E não é fácil viver da música, né? A gente sabe, você estava comentando aqui nos bastidores, que você realmente vive disso, comentou que custeou a faculdade, né? Sim, precisou aí do trabalho envolvendo a música, sempre vivendo disso, né? É muito difícil hoje em dia. Olha, é uma escolha difícil, né? Eu tive uma certa sorte na vida que eu comecei muito cedo. Então, quando a gente vai decidir aquele tradicional momento, o que eu vou ser quando crescer, né? Aquela velha pergunta, o que eu vou prestar de vestibular? Eu não tive dúvidas, eu não tive nem que escolher. Eu já continuei na música, foi um caminho natural para mim. Então, essa sorte de a gente poder começar muito cedo acaba sendo decisiva. Assim, a gente está falando até de jogadores de futebol e tal. O jogador de futebol, se um rapaz tem 20 anos e decide ser jogador de futebol, já é tarde. Então ele tem que ser jogador de futebol com 6, 7, 8 anos já. Entendeu? Acho que a música e talvez a maioria de profissões assim que dependem de aptidão tem que começar o mais cedo possível. Você falou que dá aulas também. Normalmente você dá aulas particulares ou são aulas, né, para grupos? Sim, eu tive uma escola de música. Quando eu voltei da faculdade, eu abri uma escola de música, mas eu percebi que ia ser muito difícil viver da escola de música e eu continuei dando aulas desde a década de 90 particulares. Aulas assim que a pessoa vem no meu estúdio, dou as aulas de piano, aulas de teoria musical, aulas até de arranjo também. E normalmente quem te procura, né? São pessoas que querem seguir uma carreira ou de repente aquela pessoa que quer, de repente, ter esse hobby? Olha, a maioria é hobby mesmo, porque, como você falou, seguir a carreira musical é difícil mesmo. Não só pelo, assim, a exigência técnica de você dominar um instrumento, não é tão fácil assim. A gente precisa de muita insistência, muito amor mesmo, e uma certa dose de precisar fazer isso. Por exemplo, no começo a gente... eu precisava de subsistência, então quanto mais aprendi a tocar músicas, mais chances de trabalhar eu tinha naquele início, né? Então a gente precisou, logo quando eu comecei a tocar em festas, eu precisava tocar 4 horas, 5 horas de músicas diferentes, então precisava aprender e renovar
o repertório constantemente, prática que até hoje eu faço, né? Então, essa é uma coisa que acaba sendo uma regra, assim, para quem quer ser músico, sempre se renovando, sempre estudando. Agora, quando a pessoa quer só por hobby, essa exigência diminui, então a gente pode lidar com isso. E como que é essa relação com o público, né? Esse reconhecimento que você tem diante do público, e a gente sabe que esse é o maior presente para o músico. Sim. A energia do público eu acho que também é uma coisa que move a gente, né? A gente precisa desse feedback enquanto está tocando. A gente toca até em eventos que às vezes as pessoas estão um pouco mais distantes e tal. Esses são os que demoram mais para passar o tempo. Aqueles que a gente tem aquele contato, o show que a gente faz, que o público está junto com a gente e tal, o tempo passa assim, num piscar de olhos, né? A relação do público, eu acho que com a música ao vivo, né, que é exatamente o meu ramo, ela precisa ser cultivada. O público precisa ter esse gosto, esse costume, que eu acho que está se perdendo com o tempo. As pessoas estão cada vez mais nas suas ilhas, né? Os seus Spotifys, os seus Deezers, ali que cada um escolhe aquela música que gosta de tocar. Então está se perdendo os lugares de música ao vivo, o costume das pessoas de irem a lugar, vou ver aquele cara tocar, vou ver aquela banda tocar. Não estou dizendo isso em termos de shows, né? Grandes shows sempre vão haver e tal, mas aquela coisa do dia a dia, toda semana eu quero ver aquele cara tocar naquele lugar, isso está um pouco em baixa, né? Então isso acaba tendo um reflexo no número de músicos profissionais. Então, a gente acaba cultivando, a gente que é músico ainda da velha guarda, né? A gente cultiva isso de tocar ao vivo, né? A gente tem essa coisa de poder dar essa energia do toque ao vivo e com isso a gente transformar aquela experiência daquela pessoa naquele momento. A pessoa sentir que naquele momento o músico ao vivo fez a diferença. Não só a música mecânica, está muito em moda isso. Então, eu tenho o maior respeito pelos DJs e tal, eles são ótimos com performances e shows e tal, mas a performance do músico ao vivo, eu acredito que precisa ser mais valorizada, não em termos de custeio, mas valorizado em termos de costume, né? A pessoa sabe que tocando, ouvindo um músico que está te proporcionando uma performance ao vivo, vai te trazer uma energia muito boa. Isso eu acho que é fácil de comprovar. É verdade. Olha, quero agradecer demais pela sua presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes aqui no nosso estúdio para trazer mais novidades aí a respeito da sua carreira. Muito obrigado, Valéria. Parabéns pelo seu programa e um abraço para toda a audiência aí.